Maravilhoso, eterno Deus, Pai divino, eterna beleza. Estamos aqui, Senhor meu Deus, mais um sábado, diante de Ti, para entregar o nosso jejum, Pai querido, coletivo, em prol de nossas vidas, de nossas famílias, Senhor, mas principalmente, Pai, em prol da necessidade de estarmos na busca constante, de estar em Tua presença. Deus, nós Te louvamos, Te exaltamos e Te agradecemos por mais um dia, Senhor meu Deus, que Tu nos tens dado, Senhor meu Deus, de estar à busca de Ti, Pai. Senhor meu Deus, que Tu possa cada dia colocar em nossos corações o desejo da busca por Ti. Pai, que Tu venha nos fortalecer, Senhor meu Deus, porque o mundo já está no maligno, Senhor meu Deus, e muitas coisas terríveis têm acontecido ao nosso derredor. Pai, mas Tu tem nos guardado, Tu tem nos livrado do mal. Pai, que nós possamos, Jesus querido, colocar diante de Ti tudo o que precisamos, tudo o que somos. Pai, seja com cada uma das minhas amadas irmãs que serão usadas hoje à noite, para que assim, Pai, através dela, através dos louvores, através das orações, através da palavra, Senhor, Tu venha ter um íntimo com cada uma de nós, segundo a Tua vontade. Pai, muito obrigado. Quero te pedir que o Teu Santo Espírito guie cada uma aqui presente e que tudo que venha acontecer nesta noite seja para honrar e glorificar a Ti, porque Tu és o único de honra e louvor. É tudo que eu te peço nesta noite, já te agradecendo e tendo a certeza que tudo Tu és capaz de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite para todos, né? A graça e a paz do Senhor sobre a nossa vida, bem? E é isso aí, amados. A gente tem que entrar com essa... a gente já tem que entrar nesse momento já com essa convicção, com essa certeza de adoração àquele que nos chamou, amém? Nós estamos aqui porque entendemos que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele cuida dos seus, que a palavra dEle é a verdade e que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, né? Tem uma parte na Bíblia que diz assim, não importa o começo das coisas, o importante é o final. E nós sabemos que aquele que busca a presença do Senhor, aquele que está confiando verdadeiramente no Pai Celestial, o final é de vitória. Amém? Você pode dar um amém? Amém. Amém, amém, Amém. Louvado seja Deus. Louvado Gente seja agora, Deus. nós somos discípulos, né? Assim, nós somos alunos da pastora Silvia, então a gente tem que fazer questão de dizer assim, tem crente aí, a gente aprendeu bem, né? Para dar um glória para Jesus. Porque não é para a gente, né? A gente quer, amado, é um privilégio. A gente, no meio do caos, no meio de uma pandemia, no meio de um tempo tão difícil, nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui no nome daquele que tudo pode, amado. Coisas grandes estão para acontecer na minha e na tua vida. Então, em nome de Jesus, coloca teu coraçãozinho aí, conectado com o céu, porque Deus vai falar conosco, amém? Que diminua eu, que o Senhor cresça. Então, eu recebi uma missão de falar, eu até comentei com a pastora Silvia, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, né? A gente conhece a história, mas para destrinchar, para tirar daqui de dentro e passar assim, é a primeira vez. Então, eu já vou pedir um pouquinho de paciência, amém? Que as irmãs possam estar aí conectadas com o Senhor, porque certamente o Espírito Santo vai falar contigo, vai falar diretamente no teu coração. E a missão que eu recebi está no livro de Gênesis. Se você tem a Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar comigo essa leitura. Está no livro de Gênesis 29. E eu comecei a ler a partir do 21, porque o que a gente vai dar ênfase aqui, a história ela é bem, né, ela é bem, abrange muitas coisas, que é a vida de Jacó e Lia, né? Nós conhecemos a história de Jacó, ouvimos falar da primeira esposa, que é Lia, e a segunda esposa de Raquel. Mas hoje, amado, a direção que o Senhor tem nos dado é para que a gente fale a respeito de Lia, amém?
A mulher que ela foi, a mulher que passou por uma história que tinha tudo para desistir, mas que perseverou. E que Deus, no final, a honrou. Amém? Eu posso ler? Você acompanha a leitura. Eu vou ler um capítulo porque fica mais fácil da gente entender a história. Irmã Betânia, repete para mim, por favor. Capítulo, Gênesis 29. Vamos ler o capítulo todo. Amém? Porque eu sei que tem algumas pessoas que certamente não conhecem assim, com totalidade o assunto. Então, pelo menos algumas coisas nesse capítulo elas vão entender. Diz assim, capítulo em Gênesis 29, 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo oriente. Olhou e eis que um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço vem de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do povo. Aí vamos pular mais um pouquinho. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Harã. Perguntou-lhe, conheceis Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está. Raquel, sua filha, vem vindo ali. Aí com as ovelhas. Então lhe disse, e ainda pelo dia não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e de apacentá-los? Não podemos responder eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. Falando ainda Jacó com eles, eu vou pular aqui para o 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seus pais. E aí depois vocês vão continuar dando uma lida, né? Ele foi lá falar que era filho de uma irmã do pai dela e tal, e se apresentou. E naquele mesmo instante, Raquel correu para a casa do pai, né, que é Labão, e foi falar que tinha um parente deles ali naquele momento. Pulando para o 21, disse Jacó a Labão, dá-me mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Quando Jacó, eu vou só explicar porque eu não li o restante. Quando Jacó chegou para Labão para falar, dá-me a mulher, porque quando Jacó ele viu Raquel pela primeira vez, ele se apaixonou de imediato por Raquel, né? A Bíblia fala que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita. E ele se encantou. Eu gosto de usar essa expressão. Na verdade, ele se encantou com aquela mulher. E nisso, ele foi para a casa de Labão, que era o seu tio, né? Fez um acordo com Labão. Labão era um homem que era astúcio, né? Ele não trabalhava assim, ele não tinha muita, vamos dizer assim, dignidade. Então, ele fez um acordo com o sobrinho dele, né? Ele até, a princípio, disse assim, Jacó, você, por um acaso, você vai trabalhar de graça para mim? Então, vamos, faça um acordo. E foi feito um acordo. Jacó trabalhou durante 7 anos na casa de Labão para que ganhasse a mão de Raquel, a qual ele se encantou desde o momento que eu vi. E nisso se passaram os 7 anos, né? Aí, aqui chegando no 21, foi a conversa de Jacó com Labão. Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduzia Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se mais a nova, antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-lhe-emos também a outra.
pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão deu-lhe por mulher Raquel, sua filha, para a serva de Jacó, e sua filha de Labão e sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó o amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó, está a partir do 31, mas eu vou dar uma parada aqui para a gente destrinchar um pouco daqui da história de Lia. Amados, a Bíblia fala que Lia era aquela menina que, eu não sei, o povo tem uma mania de dizer assim que numa casa, quando tem muitos filhos, sempre tem um que é o preferencial do pai ou da mãe, não é verdade? E Raquel, certamente, era a preferida de Labão. Certamente, por ser uma mulher bonita, uma mulher formosa, ela já cuidava das ovelhas, ela era uma pastora de ovelhas, né? Então, assim, ela tinha todas as características para que Jacó realmente, ou qualquer outro homem, se encantasse, né, com a beleza de Raquel. E Lia não. Lia era aquela mulher que tinha os olhos baços, né? Que a Bíblia fala de olhos baços, aqueles olhos sombrios, né? Não sabe ao certo porque foi deixado na Bíblia falando sobre os olhos dela, mas certamente ela mostrava um olhar triste, né? Por trás daquele olhar. Porque o pai já desprezava, né? Porque ela já via que tudo era para Raquel. Tudo era em torno de Raquel. E ela, por ser a mais velha, ela estava ali desprezada. E Jacó, né, fez aquele acordo com o pai de Lia e queria a filha mais nova. Só que naquela época, não era de costume que a filha mais nova casasse antes da mais velha. E Jacó não sabia disso. E o Labão, ele usou, né, de má fé e preparou tudo aquilo ali. E no momento do casamento, que era de costume as mulheres irem com os rostos cobertos, entrar no escuro, no quarto, então não tinha nem como Jacó perceber que aquilo ali não seria Raquel. E logo pela manhã, ele tem a surpresa de ser a Lia, né? Então, assim, consumou, né, o casamento ali. E Jacó, mesmo passado por aquela situação toda, ele mesmo assim, ele firmou em querer a Raquel. E o que aconteceu? Labão fez um novo acordo com Jacó. Trabalhar por mais 7 anos para que ele tivesse a mão de Raquel, né? Mas o que a gente quer falar com essa história aqui, amados? Se você ler mais detalhes a história, você vai entender que Lia, em momento nenhum, ela murmurou. Em momento nenhum, ela bateu de frente com a irmã, né? Mas em alguns trechos da Bíblia fala que Raquel sempre queria bater de frente com a Lia, né? E Lia, de fato, ela não tinha culpa. Ela casou ali, sabe, empurrada pelo pai. E ela certamente, ela queria ser amada. Né? Ela queria ser amada, ela queria ser vista verdadeiramente como uma esposa valorosa. Mas Jacó não tinha olhos para Lia, né? Jacó, ele estava cego. Ele não via como Deus via Lia. Porque Deus via Lia por dentro. Deus via Lia por coração. E desse jeito, Deus está olhando para mim e para você. Deus está olhando para a gente por dentro, né? Os nossos varões, eles podem não estar olhando para mim, nem olhando para você, como Deus olha, né? Eles estão numa situação de encantamento, né? E eu lendo essa passagem, eu disse, mas Senhor... E aí Deus começou a me entender o que é a vontade permissiva do Senhor. Deus permitiu que Jacó se chegasse a casar com Lia, com a Raquel, né? Mesmo sabendo que ele tinha aquela mulher, até porque naquela época isso também era um costume, né? Naquele tempo, o homem ter 2, quantas mulheres foram. Mas ele não sabia que Raquel era estéril. Mesmo com aquela formosura, mesmo com aquela, né, aquela beleza toda, e a qual trouxe um encantamento para ele, ele não sabia que Raquel não podia ter filhos.
E, amado, e onde é que está a moral dessa história? É que Lia, desprezada pelo pai, desprezada pelo marido, sabe? Ela foi um exemplo da misericórdia, do amor de Deus para com ela. Porque Deus abriu a madre de Lia e a madre de Raquel ficou fechada, né? Claro que a Bíblia fala que lá na frente, Raquel, Deus resolveu abrir a madre de Raquel depois de um certo tempo. E Raquel, nós sabemos que é a mãe de José, né? De Benjamim, né? Mas o coração de Deus para Jacó estava em Lia, mesmo sem formosura alguma, sabe? Sabe quando aquele dia, amado, que a gente diz assim, poxa, eu não sei por que eu vou falar isso, amado, mas está no meu coração, eu vou falar. Porque isso já aconteceu comigo, e certamente alguém precisa ouvir isso também. E tinha tempo que eu parava e pensava assim, poxa, eu acho que ela deve ser melhor, ela deve ter isso melhor, ela deve ser assim, se me trocou é porque não gosta, isso. Não, 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 não. É porque existe um encantamento. E todo encantamento é quebrado pelo poder que há no nome de Jesus, sabe? Porque Jacó, ele não entendia os planos de Deus para a vida dele, né? Com Lia. Porque se Deus permitiu que a primeira mulher dele fosse Lia, é porque ele tinha que fazer a vida dele com Lia, e assim eles iam construir a família. E ele temou, ele sofreu, passou por humilhações para ter a Raquel. E o interessante é que quando eles saíram da casa de Labão, né? Labão era um homem muito idólatra. Ele tinha muitas peças de santo, né? De coisas de escultura de santo. E Raquel, Jacó ainda não tinha despertado para o caráter de Raquel, né? Porque Raquel, quando eles saíram de lá, Raquel chegou ao ponto de roubar aquelas coisas, né? Aquele santo do pai dela, e esconder debaixo das coisas. E Labão veio com tudo para cima de Jacó. E Jacó falou que aquela pessoa que tinha tirado, tinha feito aquilo ali, certamente ela morreria. Lançou aquela palavra. E ele não sabia. Ele confiava totalmente em Raquel. Mas Raquel estava ali, né? Escondendo, estava mentindo. E ela não tinha nada a ver com aquele roubo. E ela levou aquelas estátuas, escondeu do pai, de Jacó, de todo mundo, e recebeu aquela palavra de maldição sobre a vida dela, né? E nisso, meus queridos, minhas amadas, deixa eu falar uma coisa para você. Com essa história toda, Deus tá olhando para mim, para vocês, dizendo assim, ei, vocês estão preocupados com o quê? Eu tenho cuidado até dos passarinhos, será que eu não cuido de vocês? Amado, Deus que cuidou de Lia o tempo todo, o Deus que honrou Lia, que abriu a madre de Lia para dar filhos abençoados. A Bíblia diz que logo a princípio, olha que coisa linda aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Continuando no livro de Gênesis, no capítulo 29, 32. Não, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aí concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem o chamou de Rúben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais um chamou-lhe, pois, de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso me chamou de Judá e cessou de dar luz. Depois de Judá, Deus fechou a madre de Lia, né? Mas lá na frente você vai ver que Deus continuou abençoando.
Amado, olha a linguagem que Lia tinha. Ela não murmurava, ela não, sabe, ela não se descabelava, ela não se desesperava. Ela, mesmo tendo uma irmã, a qual era casada também com o marido dela, né, que certamente viviam tendo aquelas crises de ciúmes, porque a Bíblia também fala sobre isso, que Raquel sempre estava ali, ó, alfinetando a Lia. Deus fez com que Lia fosse honrada, né? Aí o Senhor me falou no meu coração, porventura, se fosse da minha vontade, Jacó casar com Raquel, eu não teria feito isso, eu não teria permitido que assim fosse, porque a minha palavra é que prevalece. Eu fiquei parada, eu disse, é verdade, Senhor. Disse, porque os meus planos são diferentes dos planos do homem. Jacó tinha um plano porque ele se embelezou pela pessoa. E eu tinha um plano para ele que era melhor, que era o coração da pessoa. E Lia era aquela mulher, amado, que honrava o marido dela, sabe? Mas a atenção de Jacó para com Lia não existia. Era o mesmo desprezo ao qual ela já tinha sofrido com o pai. Aí eu te pergunto, amado, o nosso pai, ele é bom ou ruim? Porque para mim, o Deus que eu sirvo, o Pai Celestial, ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que cuida, ele é um Pai que zela, ele é um Pai que nos cerca, sabe? De amor, sabe? Mesmo sendo desprezada, Lia tinha um amor de Deus, a qual era o ponto de Deus. Ele sabia tanto que como fazer com que Lia se alegrasse, que abriu a madre dela, né? Ele abriu a madre dela e disse, olha, deu mais um, deu mais outro, e assim foi. E quando chegou em Judá, né, que nós sabemos que Judá é aquele da tribo de Judá, né? Foi o que agora, misericórdia, tá vendo? Que deu origem, né? Que deu origem da tribo de Judá, a qual nasceu o rei Davi, depois chegou em Jesus, né? Então, assim, olha quanta honra na vida dessa mulher, amados. Então, por que Deus está nos trazendo essa palavra nesse momento? Para que a gente entenda, sabe, que tudo tem um tempo determinado. Para que a gente entenda que o desprezo do homem diante da grandeza do Senhor, ele não pode prevalecer, amado, a partir do momento que a gente foque nele. Lia focava no Senhor. Lia tinha um coração grato ao Senhor, mesmo sendo desprezada, mesmo sabendo que o marido dela não estava nem aí para ela, ó. Sabe? E isso era visto, né? Pelo olhar dela. Você sabe quando você olha para o semblante de uma pessoa, né? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas o coração de Lia, ele era grato ao Senhor e ela tinha um olhar sombrio. Só quem conhecia a crise existencial que existia dentro de Lia era Deus, né? E o que foi que Deus fez? Eu vejo assim Deus olhando para Lia dizendo assim, Lia, tenha paciência. Espera só um pouco. O que eu vou fazer vai impactar, Lia. O que foi impactado, todo mundo tomou conhecimento do teu casamento, do erro que houve. Para eles foi um erro, mas para mim não foi um erro, não. Para mim foi propósito. Eu tenho um propósito e eu sei como vai terminar essa história. E Deus honrou a vida de Lia, né? E lá na frente, quando vocês lerem, eu aconselho vocês lerem essa história, eu vou voltar também a ler, né? Essa história, porque Deus sempre tem mais, Deus é abundante, sempre vai trazendo mais coisas para a gente. Mas lá na frente você vai ver a honra, uma honra tal, que lá no livro de Ruth é pronunciado o nome de Lia. Não é interessante? Como Deus faz? Por quê? Porque deu origem à tribo de Judá. Lá na frente. E sabe o que é que Deus está mandando eu dizer para você, amados?
lá na frente, num futuro bem próximo, onde Deus está esperando por mim e por você, vão ficar impactados com aquilo que Deus vai fazer, sabe? Certamente naquele tempo olharam para Lia e não viam nada. Ora, se o próprio marido dela desprezava, se o próprio marido dela não estava nem aí para ela, e ela só se enchendo de filho, de filho, de filho, de filho, e ninguém estava entendendo nada, né? Mas Deus estava ali o tempo todo. Deus nunca abandonou Lia. Deus nunca deixou Lia na mão. Porque todas as vezes que Lia tinha um menino, ela dizia, o Senhor me abençoou. O Senhor, eu sou grata ao Senhor. Eram as palavras que saíam da boca dela. Amados, que sejam palavras de gratidão saindo do nosso coração, sabe? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você hoje se encontra num momento, numa crise existencial, sabe, pensando, por estar abandonada, desprezada, sabe, que ninguém lembra de você, que as coisas estão cada dia pior, que as coisas, quando você menos espera melhorar, piora tudo. Ei, o final das coisas é melhor do que o começo. Para a Lia não foi nada fácil. Você colocar, saber que era a irmã dela que era para estar lá casada com aquele homem, para coabitar com aquele homem, e de repente o pai dela empurrar ela naquela noite e ela de repente dormir com o marido da irmã que estava lá para se casar, né? Conviver com o desprezo do marido. Ora, já vivia tanto tempo, né? Cresceu com o desprezo do pai, imagina da mãe. Imagina do marido, né? E assim, meu amado, eu quero lhe dizer, eu já estou terminando, mas o que está no meu coração é para te dizer, seja uma Lia, sabe? Seja uma Lia perseverante, seja uma Lia de fé, seja uma Lia que acredita em todas as vezes que Deus dá um sinal para ela, ela tinha motivo de gratidão ao Senhor, né? Eu não sei você, mas eu particularmente, eu aprendi a ser grata ao Senhor nas pequenas coisas, sabe? Sabe quando aquele profeta olhou para o céu, né, que não chovia há 3 anos, e o moço perguntou a ele, e ele disse, eu olho para o céu, ele olhou para o céu e viu uma nuvem, tamanho da mão de um homem, mas ele disse, eu sei que vai chover. Ei, olha para a situação e diz, eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que lá na frente Deus vai fazer algo extraordinário, vai impactar. Pessoas que não acreditavam vão olhar e vão dizer assim, como foi isso? E você vai estar lá, sabe? Eu até costumo dizer, uma faixa bem grande, diz assim, foi a glória do Senhor. Porque vai ser tanta gente, minha irmã, meu irmão, nos perguntando como foi isso, o que foi que aconteceu, que a gente vai, muitas das vezes, vai ter que botar uma faixa para as pessoas nem perguntar, dizer, realmente, foi a glória do Senhor. Ei, tudo que tem acontecido, amado, tudo que está registrado nesse livro, é para que eu e você possamos confiar, crer que o mesmo Deus que era com esse povo, o mesmo Deus que foi com Lia há tantos milhões de anos atrás, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele não muda, ele é imutável, ele nunca mudou, ele jamais vai mudar, irmãos. Todas as promessas do Senhor para mim e para a tua vida, elas estão de pé. Então, não deixa uma Raquel da vida roubar a tua paz. Não deixa um Jacó da vida dizer que você não é nada. Não permita, amado, que as circunstâncias venham tirar o seu brilho, sabe? Você pode até ser melhor do que Lia. Eu vou ser ousada em dizer isso. Porque Lia tinha os olhos sombrios, Lia tinha os olhos entristecidos. Deixa os teus olhos brilharem. Deixa o teu coração, sabe, aparecer através do teu rosto. Deixa
Deixa as pessoas olharem para você e dizer assim, tem vida aí. Porque muitas das vezes, amado, nós nem sabemos, mas existem reuniõezinhas por aí, achando que a gente já morreu, que os nossos sonhos acabaram. Mas nós sabemos em quem estamos servindo, nós sabemos em que estamos crendo e nós sabemos que os nossos sonhos estão de pé. Mas sabe por quê, amado? Porque nós decidimos confiar nesse Pai maravilhoso. Nós decidimos confiar nesse Deus, amado, que tudo pode. Olha, Deus, ele não é poderoso, não. Deus é o Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz, eu faço além daquilo que tu tem me pedido ou pensado, amados, o que é que nós queremos mais? O que está faltando é tomar posse dessa verdade. O que está faltando em nossa vida é a gente ter a convicção verdadeiramente que a palavra é a verdade, amados. Quem confia, quem persevera, sabe, tá falando para os 4 cantos da terra que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Tá vindo agora no meu coração aquela passagem da viúva, né? Ela está no livro de Lucas 18. A Bíblia fala de uma parábola que a viúva todos os dias ia lá, né, tormentar lá o juiz. E a Bíblia fala que o juiz, ele nem era temente a Deus, muito menos a homem nenhum. Era um juiz mau, era um juiz, sabe, carrasco. E aquela mulher ia tanto naquele homem, juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz um dia disse assim, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela deixe de me atormentar, eu quero me livrar dela. Aí lá na frente, eu vou deixar essa palavra para que vocês meditem nela. Amém? Tá? Se puder, Elana, você anotar aí, no livro de Lucas 18. Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim, se o juiz sendo mau, ele soube julgar a causa daquela mulher, quanto mais Deus não julgaria a causa dos filhos dele, a qual clama dia e noite? Amado, será que Deus, o nosso Pai, não já está providenciando tudo para mim e para você? Algo que nós pedimos a Ele dia e noite? Algo que nós confiamos a Ele? Ei, o problema não está com Ele não, porque Ele é soberano, Ele é o próprio amor, Ele é a própria sabedoria, Ele é tudo. O problema, amados, é que muitas das vezes nós olhamos para trás, nós olhamos para o problema, nós olhamos para a circunstância. Raquel o tempo todo olhava para a circunstância, porque não tinha filho e via Lia tendo filho. Chegou ao ponto de colocar a serva dela para ter filho. Ela não esperou nem um tempo acontecer. Depois que Jacó teve filhos com a serva de Raquel, Deus abriu a madre de Raquel. Você entende que tudo tem um tempo determinado? Raquel, ela não esperou pelo tempo. Ela se apressou, né? Mas Deus, ele é um bom pai, Deus é misericordioso, e aquelas mulheres, elas foram honradas de qualquer forma. Amém? Porque elas eram mulheres que estavam ali, vamos dizer assim, no projeto de Deus, né? Para que ficassem aqui registradas. Eu quero lhe dizer uma coisa, amado, a tua história, a minha história pode não estar aqui dentro, mas ela já está lá no céu registrada. Amém? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, eu já desde já tomo posse. Amém. Glória a Deus. Glória a A Deus. nossa história está registrada, Mari. Glória a Deus. Então, assim, Judá foi um dos filhos de Lia, né? Da tribo de Judá, aonde foi a origem do rei Davi, que deu a origem de Jesus Cristo. Então, amados, nós somos valorosos para o Senhor. Por mais que as pessoas não nos dêem valor, por mais que as pessoas não olhem para a gente, nós temos um que olha. Nós temos um que olha e diz assim, ei, não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou teu Deus. Eu te sustento com a minha destra. Amados, isso não é para qualquer um, não.
Você parou para pensar nisso? Que num tempo tão difícil nós estamos aqui, amados, de posse de vitória, respirando, sabe? Nós precisamos ser gratas a Deus. Eu acho que já foi falado muito nessas lives, né? Da gente tirar o foco do homem e colocar em Deus, sabe? Quem precisa ser honrado é o Senhor. O que vai acontecer no nosso casamento, na nossa família, é bônus da parte do Senhor. Deus, ele é o mais interessado, amado, em consertar as coisas. Mas primeiro, em nome de Jesus, coloque esse Deus maravilhoso na tua frente, sabe? Conversa mais com o Senhor, tenha mais comunhão com Ele. A pessoa do Espírito Santo, sabe? Ai de mim, se não fosse a presença do Espírito Santo. Vocês nem conhecem por totalidade a minha história, mas ai de mim, se não fosse a pessoa do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, amados, porque hoje eu estou de pé, porque Ele está me sustentando. Então, e você, louve ao Senhor, amado, todos os dias, porque você está de pé, porque é o Senhor te sustentando. Sem Ele, amado, nós não podemos fazer nada. João já falou isso, né, lá no livro de João. Sem o Senhor não podemos ir a lugar nenhum, não podemos fazer nada. Amado, você já parou para pensar que os nossos maridos, nossos cônjuges, eles não vão tão longe? Eles não vão tão longe. Sabe por quê? Porque eles não estão com a comunhão que eu e você estamos. Deus vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta. Vai chegar a hora que Deus vai dizer, parou, você já se espalhou demais. O negócio agora aqui é comigo. Então, quando Deus diz na palavra dele que enquanto os filhos dele dormem, Deus cuida, amada, isso é para a gente confiar. E confiar é descansar. Amém? Então, descansa, confia, crê tão somente que Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas, amado. Ninguém foge das mãos do Senhor, não. Quem está marcado pelo Senhor, está marcado e ponto final. O diabo, pomba-gira, o inferno, sabe, os terreiros, seja o que for, que tivesse ele querendo se levantar, levanta, mas levanta para cair. Quando Jesus venceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, que ressuscitou, que foi no inferno e tomou a chave do inferno, certamente, amado, o diabo deve ter ficado, sabe, como foi isso? Porque ele achava que Jesus tinha morrido, né? Mas Jesus ainda continua no controle e é eternamente. Ele continua, porque é dele, o controle é dele, o poder é dele, a glória é dele. Amém? E que Deus continue abençoando grandemente. Que vocês, amados, tenham um início de uma semana aí maravilhosa. Que a presença do Espírito Santo do Senhor, sabe, possa lhe dar direções a qual você tem procurado, tem pedido. Esteja atenta, amado, sabe? Fecha a boca. Fica em silêncio e para escutar. Duas pessoas falando, olha, se eu estivesse aqui falando e vocês falando comigo, ninguém está entendendo nada. Então, Deus certamente quer falar com alguém, mas a pessoa fala, murmura, que Deus fala e você não escuta. Então, chegou a hora de você dizer assim, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Descansa o coração. Amém? Eu costumo dar esse exemplo e eu vou dar esse exemplo também agora. Eu amo minha Bíblia. Gosto demais da minha Bíblia. Olha, dessa vez, eu já perdi uma Bíblia, não me devolveram. Dessa vez eu botei um nome bem grande. E se eu fosse na casa de Alana, que um dia, quem sabe, Deus proverá, né, Alana? Eu esqueço minha Bíblia na casa de Alana e quando eu chego em casa eu me dou por falta da minha Bíblia. Aí eu ligo para a Elana e digo assim, Elana, amada, eu esqueci minha Bíblia aí, guarda ela para mim, tu guarda? A Elana faz, guarda, não se preocupe, tá aqui bem guardadinha. Aí eu disse, amém. Aí eu disse, a Elana vai guardar. Aí daqui a umas meia hora eu digo, será que a Elana vai guardar mesmo minha Bíblia? Vou ligar de novo para ela. Elana, tu guardas mesmo, mulher, minha Bíblia? Me diz aí.
Guardei, mulher, tá aqui guardada. Mas aí eu vou dormir. Quando é de manhãzinha, eu digo, rapaz, sei não, viu? Eu acho que eu vou correr, vou lá na casa dela, porque eu acho que sei não. Vai que ela não tenha guardado. E ela disse isso só para me agradar. Ei, com Deus não funciona assim. Com Deus, nós dizemos assim, Pai, eu entrego em tuas mãos esta causa. E eu creio porque tu és fiel, Senhor. A tua palavra me garante que tu não és filho do homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, Pai. Está em tuas mãos e eu creio que no tempo certo o Senhor vai ajudar a minha causa. Amém? E que Deus continue abençoando grandemente. Amém. Obrigada Glória a aí, Deus. mais uma oportunidade maravilhosa. Eu peço perdão aí se eu falei em algum momento, mas como eu falei, né, no início, foi a primeira vez que eu falei sobre esse assunto, assim, né? Mas eu recebi da parte do Senhor, eu tenho certeza, amado, que o teu coração é uma terra fértil e você recebeu também. Amém? Eu quero fazer um ato profético agora, que está no meu coração. Quero que você abra o seu microfone, se você quiser, e você vai repetir comigo algo. Amém? Se você tem sua Bíblia em casa, aí do teu lado, você pode pegar a sua Bíblia. Se você não tiver, você pode levantar a sua mão. Amém? Você vai dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a E a Bíblia diz que eu sou. Eu posso Eu posso. Eu posso. o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho Eu tenho. o que a Bíblia diz que eu Que a tenho. Bíblia diz que eu O que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia, amado. Toma posse dessa palavra. Oh, em nome glória, de Senhor Jesus. Jesus. Amém? Ela é um manual para Amém. você. Ó, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém. 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 Palavra forte, hein? Comidinha forte depois de um dia de jejum, hein? Maravilha. Irmã Neta. Amém. A Eu irmã quero Neta só está aí, né, irmã Neta? vou deixar só um ponto aqui. Olha como é que eu estou ainda, né? Mas Tá eu com a vou tentar oportunidade, falar tá? direitinho. Amém. Eu quero falar da disputa que havia entre Lia e Raquel, né? E nós costumamos muito entrar em batalhas que não precisamos entrar e não devemos entrar, porque grandes partes de muitas lutas que os homens e mulheres de Deus tiveram foi entrar em batalhas que não é para entrar, né? E na Bíblia vem falando, vem mostrando exemplo, né, de Abraão, de muitos homens, né, que se meteram no propósito de Deus e pagaram algumas consequências. A mesma coisa foi Jacó, né? Havia uma disputa ali entre Raquel e Lia, por quê? Porque Raquel não podia dar filhos e Lia dava. E Raquel ali, né, consentiu que Jacó se deitasse com a sua serva Bila para poder dar filhos para eles, né? E essa disputa só veio acabar da vida de Lia quando Judá nasceu, né? Aquele que vendeu, que teve a rica ideia de jogar, né, de vender José como escravo, né? E aí a gente vê as consequências de nós colocar a mão onde a gente não tem que colocar. A gente, como a irmã falou, a gente tem que ser o que a Bíblia diz que somos. E a gente não precisa entrar nessa disputa. A gente não precisa entrar nessa batalha que não é nossa. A gente simplesmente tem que deixar Deus mostrar, né? A Bíblia vem falando que diante de tanta baboseira que aqueles homens faziam, né? Consequência por atos errados, né? Porque Jacó já tinha a Lia, não precisava estar se deitando com Bila para poder ter filhos, né? Mas a impaciência do homem, da mulher, gera consequências. E aí depois que Lia parou de disputar com Raquel, que houve essa disputa, aí a Raquel conseguiu, deu filhos, porque o Senhor abriu a madre, né? E Lia teve um filho, o último, que foi Judá, um filho que ela se agradou e que ela viu que nada adiantaria. Ela tá naquela disputa, tirando a paz dela, porque eu creio que não era bom para ela, né?
não fazia bem o coração dela. Ela não era feliz com aquela disputa que tinha ali, né? Naquele lugar entre duas irmãs, né? E a gente vê, né, que muitas das vezes nós sofremos muito por causa disso, porque queremos entrar em batalha que não é para nós entrarmos. Queremos mostrar para quem a gente não precisa mostrar nada, né? Eu fiz uma campanha do Salmo 91, sozinha. Eu fiz 2 vezes, fiz uma em conjunto e fiz uma sozinha. E os primeiros versículos me chamou muito, muito a atenção. E ele ficou gravado no meu coração. E esse versículo, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você habita no esconderijo do Todo-Poderoso, você tem que descansar, né? Você tem que entender que você não tem que fazer como mexer os pauzinhos. Você não tem que usar de barganha, você não tem que botar a mão, você não tem que desconfiar, que nem a irmã deixou claro aí, né? Se eu disse que, se Elana falou que vai guardar a Bíblia, eu tenho que confiar na Elana, porque é minha amiga. Porque mesmo Elana sendo falha, Elana é minha amiga, eu tenho que confiar na minha amiga. E se Jesus é meu amigo, eu tenho que confiar em Jesus. Né? Era só eu queria deixar só esse acréscimozinho aí, que eu não sei quem precisa ouvir, mas Deus sabe quem precisa ouvir, né? Eu não preciso entrar em batalhas que não é minha, e nem você também precisa entrar. É tão somente confiar. E você crê que você está debaixo da sombra do Onipotente. E se você está, tenha certeza que você está debaixo da sombra do Onipotente, minha amada, você tem que descansar. Porque debaixo da sombra do Onipotente, você está guardada. Você está segura. Né? Então, muitas das vezes a gente peca porque a gente quer saber mais do que o dono da onipotência, né? Amém, aleluia, glória a Deus. Irmã Neta, a irmã já terminou, eu queria só fazer uma pequena observação na ministração que veio, né, por parte da irmã Betânia. É um tema muito rico, que precisa, com certeza, a gente abordar mais a história de Lia, que ela veio de uma sofrência, né, irmãs? Como a irmã Betânia frisou bastante com relação ao pai, depois ao esposo, aí tem a irmã também, e tudo isso são os conflitos, né, do dia a dia, para quem está vivendo nessa guerra familiar. Todos nós passamos por esses conflitos, né? Os familiares, com o cônjuge, com as irmãs, com até os próprios filhos, traz dificuldades na nossa caminhada. Mas, como bem lembrado também, as observações feitas pela irmã Betânia na palavra do Senhor, Lia, ela o tempo todo, ela engrandecia o nome do Senhor. Aí, irmãos, o que eu queria deixar assim, frisar bastante para os meus irmãos e guardar no coração dos irmãos nessa tarde que o Senhor reservou para falar conosco, é que os planos do Senhor, eles nunca serão frustrados. Os planos que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua linhagem, sobre a tua geração, sobre a tua casa, os planos que o Senhor tem reservado, aquilo até que os teus olhos nem vão alcançar, os teus olhos nem vão ver, porque vão estar em gerações lá na frente que você nem imagina. A glória do Senhor, ela vai transcender, vai alcançar uma luz enorme. Por trás de pessoas que estão aqui nessa live, nós temos a certeza que os planos do Senhor são tão grandes que tem aqui Gideões, tem multidões por trás de vocês. As gerações que os teus olhos nem vão alcançar vão dizer: um dia alguém na minha casa foi alcançado, acreditou, se alegrou na presença do Senhor e confiou nas promessas que o Senhor tem
sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mesmo todo o cenário dizendo que não. Ainda que tudo venha dizer que você, olha, você está vendo só uma pequenina nuvem. Ainda que tudo esteja te trazendo um engano aos olhos. Mas o Senhor tem uma promessa linda, maravilhosa, fervorosa, chegando na tua casa, nas tuas mãos. Essas promessas, irmãos, nós não podemos abrir mãos por um desânimo, por uma palavra que trouxe uma frustração, que nos deixou com as pernas assim tutibiando no ministério da gente, desacreditando que o Senhor verdadeiramente entra na nossa casa e faz e transforma, que resgata. Nós não devemos nos esquecer das promessas do Senhor, e às vezes nós queremos condenar o outro que foi usado com essas palavras cortantes. Mas eu quero dizer, irmãos, que a nossa luta, ela está contra os principados. A nossa luta é contra a carne. A nossa luta é contra aquele que quer realmente ver a destruição familiar. Mas nós temos um Deus que ele está com promessas na nossa vida. Nós temos um Deus que está trazendo grandes bênçãos na nossa casa e está falando ao seu coração nessa tarde. Ei, não desanima, não. Toma de exemplo esta mulher que ficou vigorosa. Olha todo o cenário dela. E ainda assim, ela permaneceu crendo, firme, forte, alicerçada. Porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos do Pai é que lá na frente viria uma linhagem real. Vindo exatamente toda essa confusão aí que você está vendo. Mas o Senhor tem grandes coisas na minha vida e na tua. Amém? Não desanima. Fica forte. Fica firme. Há promessas. Satanás quis entristecer seu coração. Satanás quis usar o outro para trazer uma palavra que atravessou, que te trouxe desânimo, que trouxe um ponto de interrogação. Será que é isso? O Satanás levantou o outro em voz para te tirar da presença. Talvez até tenha conseguido em algum momento que você tenha fugido dessa presença, mas o Senhor está te lembrando aqui. O Senhor está dizendo, eu hoje estou aqui, filho e filha, para te lembrar que eu tenho promessas na tua vida. Eu estou aqui para te lembrar que os meus planos não são frustrados. Eu estou aqui para te lembrar que os muros de Jericó caíram. Eu estou aqui para te lembrar que uma família inteira foi resgatada. Eu estou aqui para falar ao teu coração que eu sou um Deus de promessas e promessas cumpridas na tua vida e na tua casa. Quem recebe, dá um amém aí no chat, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém e amém. Amém, amém. No nome do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos, né? Que maravilha. Mais um sábado grandioso, onde nós nos abstemos de algo para que possamos estar de ouvidos atentos ao que Deus quer falar. E Deus quer falar, Deus tem falado conosco e tem nos chamado a atenção. Ei, Psyu, ei, eu tô aqui, ei, né? Mas é isso, vamos perseverar no hino que foi cantado agora no início da nossa live. Fala que ele é um rei, que ele é o rei eterno, imortal, invisível, mas real. Vamos confiar nisso que é real. Ele é real, a palavra dele é real e o chamado dele para nós é real. Quando nós somos enfrentados, nós temos e nós estamos atentos ao que Deus tem falado, nós sabemos o que vem da carne e o que vem do espírito. E na hora nós temos que falar: cala-te, Satanás. Você não é dono daqui. Aqui quem manda é Jesus, aqui quem manda é Deus, é o meu doce Espírito Santo que está aqui comigo. Cala-te, Satanás. E nós devemos trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. Uma coisinha deu errado,
traga à memória aquilo que te dá esperança. Dá uma olhada lá no início do seu deserto. Você falou, vai faltar, não vou ter condição, os meus filhos, eu, minha casa, a igreja. Dá uma olhadinha, alguma coisa faltou? Se você falar que faltou, é porque você tem mania de reclamar. Mas eu estou vivendo numa situação na qual eu olho para trás e eu falo, Senhor, nada faltou. Foi tudo conforme o Senhor queria no meu viver e na vida dos meus, daqueles que estão do meu lado, ao meu redor, né? E não é à toa que nós estamos reconstruindo os muros, reconstruindo as bases, buscando a nossa restauração pessoal, porque era isso que Deus queria. Nós estávamos frágeis, nós estávamos inseguros, nossa dependência emocional estava totalmente na mão do outro. E não é, nós não somos do outro, nós somos de Deus. É entregarmos aí essa nossa reunião e ficarmos todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, Pai querido, nós somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, Senhor, pois apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Obrigado pela palavra, obrigado pela condução desse trabalho, obrigado pela vida das irmãs e dos irmãos que estão aqui, batalhando, lutando, velando pela sua palavra. Senhor, que em nome de Jesus Cristo essa palavra não volte vazia, mas que ela possa reverberar dentro da nossa mente, que esse alimento possa ser mais uma base de sustento nesses dias difíceis que temos passado. Cada um sabe da luta que tem enfrentado, cada um sabe como o dia de hoje de repente foi difícil. Mas apesar das dificuldades, nós temos o Senhor que é um Deus fiel. Sê conosco, Senhor. Que teu Espírito possa operar em nós, tanto querer quanto efetuar. Despeça-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.